Deus bendiga, mis hermanos. Abra comigo, por favor, su Bíblia no Evangelho de Juan. Nós estamos estudando as buenas novas de Jesucristo, según escreveu Juan. Chegamos ao capítulo de número 10. El capítulo de número 10, muito conhecido, empieza com Jesus falando sobre "Eu sou a puerta". Pero esta nós vamos a trabalhar em la semana que vem, na semana posteira. Hoje nós vamos falar sobre o bom pastor. Juan 10, 10. Jesus vai falar. Caiu. Jesus vai falar. El ladrão não viene sino a roubar, a matar e destruir. Eu he venido para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida por las ovejas. Las ovejas e huye e o lobo. Eu sou o bom pastor dá a vida por las ovejas. Pero o mercenário e ele que não é o pastor, de quem não são as ovejas, vê venir al lobo e deixa as ovejas, e huye, e el lobo las arrebata e dispersa as ovejas. Agora bem, el mercenário huye porque é mercenário, ou asalariado, é o mesmo, e não tem cuidado de las ovejas. Eu sou o bom pastor e conosco mis ovejas, e de las minhas sou conhecido. Assim como o Padre conhece a mim, também eu conosco ao Padre, e dou minha vida a las ovejas. Todavia tenho outras ovejas que não são deste acote, também me convém agregá-las, e escucharão minha voz, e haverá rebanho, solo rebanho e pastor. Por isso o Padre me ama, porque dou minha vida para volver a tomá-la. Nada me la quita, pero eu me la dou a mim mesmo. Tenho poder para dar-la e poder para volver a tomá-la. Recebi esse mandamento de meu Padre. Hermanos, nós estamos aqui reunidos nesta noite para alabar o nome do Senhor. Oremos um pouco mais. Senhor, graças. Nós te donamos pela oportunidade de estar neste lugar, de estar, ó Padre, em sua presença, de estar, ó Padre, falando de tu palavra e fazendo tu vontade. Perdoa-nos, Senhor, por não sabermos da melhor forma de fazermos isto. Necessitamos de tu Santo Espírito, de tu obra, operando em nós. Senhor, ajuda-nos a aprender mais de tu palavra. Lembra-nos que tu és o bom pastor, nosso pastor maravilhoso. Senhor, nós te amamos, te obedecemos e pedimos que tu Santo Espírito venha falar com nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos uma questão importante, que é o cumprimento de uma profecia que estava em Ezequiel, capítulo de número 34, que diz: Hijo del hombre, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e di a los pastores, assim dice el Senhor, ai de los pastores de Israel que apacentan a si mismo. Nós temos que entender que Ezequiel estava em cautiveiro de Babilônia, depois do pecado do povo. Os sacerdotes, os religiosos, o povo da casa de los levitas, os reis, todos eles pecaram. Os líderes de Israel se corromperam. Sim, eles buscavam somente a sua vontade, apacentam a si mesmo. Não deveriam os pastores pastar as ovejas, alimentar o povo, comeis la graça e os vestir de la lana, aproveitar só o melhor de las ovejas, matais el cebo, pero não apacenteis las ovejas. Las débeis não habéis fortalecido. Tem muitos irmãos hoje que estão assim também, que estão necessitados de serem fortalecidos, pero os pastores estão distraídos. Sim, e la enferma não habéis curado, pero há bálsamo em Gilead, e o Senhor tem nos dado a unção de sabedoria para, por meio de tu palavra, que é sanidade para nossa alma,
fazer esse trabalho de ajudar as pessoas, sino que dominas sobre elas com rigor e dureza. Assim se apareceram porque não havia pastor. Muitas pessoas hoje estão convivendo com líderes que na verdade não têm um chamado, não são vocacionados, então fazem a obra. As pessoas estão perdidas sem pastor. E assim, mis ovelhas andavam desgarradas por todos os montes e por toda a colina alta. Sim, mis ovelhas andavam esparcidas por toda a face da terra, sem que nadie perguntara por elas, nadie que las buscara. Por lo tanto, ó pastores, oigam a palavra do Senhor. Vivo, disse o Senhor Deus, que porque mis ovelhas foram entregadas à presa, e mis ovelhas vieram a servir de pastor a todas as bestias do campo, de pasto a todas as bestias do campo, por falta de pastor, e mis pastores não buscaram mis ovelhas, e os pastores se apastaram a si mesmos, e não apacentaram mis ovelhas. Por lo tanto, ó pastores, escutem a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Deus, Jeová, e aqui eu contra os pastores estou, de suas manos demandaré a mis ovelhas, e eles deixarão de pastar as ovelhas. Los pastores já não se apacentarão, e livraré a mis ovelhas de sua boca, e já não lhes servirão de pasto. Porque assim disse o Senhor Deus, e aqui, eu mesmo buscarei a mis ovelhas e las buscarei, como o pastor busca seu rebanho, el dia que está em meio de suas ovelhas dispersas. Assim buscarei mis ovelhas e las livrarei de todos os lugares por onde andam esparcidas, en el dia nublado e de obscuridade. Hermano, nós estamos vendo que o próprio Deus falou que apacentaria, que buscaria suas ovelhas que estavam sem pastor. Essa profecia está se cumprindo. Jesus está agora, como disse o versículo de número 22, a coisa da fiesta de la dedicação estava em inverno muito frio em Israel. Em Israel, esta época de inverno tem muito frio, como todo hemisfério norte, pero também tem lluvias, às vezes torrenciais. Jesus estava no templo, participando, mirando, glorificando a Deus em la festa de la dedicação. E era inverno. E na semana que vem eu vou falar um pouco sobre a festa de la dedicação, que é a festa de Hanukkah. Hanukkah foi a hora, nós estamos em dezembro, dia 15 de dezembro, foi Hanukkah, chamado também a festa das luzes. Por quê? Porque em Hanukkah, os macabeus estavam lutando contra os gregos. Os gregos haviam profanado. Israel estava sob o domínio dos gregos. Isso não é bíblico, esta festa, pero é relatado no livro apócrifo de Macabeus. É fator histórico que está entre Malaquias, o profeta menor último, e o cumprimento da profecia de Isaías de João, aquele que venia adelante do caminho do Senhor. Profecia que se ha cumprido, conforme relata a palavra da vida de João Bautista. Assim nós vamos ver que os macabeus se levantaram contra os gregos, que estavam profanando o templo, estavam na mão dos ptolomeus e dos seleucidas, e assim, a ponto de um dos líderes dos gregos oferecer uma porca en el templo. A porca, o porco é animal que, o chicharrón é animal que é considerado impuro. O judío não pode tocar, não pode comer, e se foi oferecido no altar, profanando o altar do Senhor. Então, os macabeus conquistaram o templo, reformaram o templo, santificaram o templo, dedicaram o templo novamente ao Senhor. E eles estavam lutando, e eram poucos homens contra muitos exércitos, e esta peleia duraria muitos dias, e eles só tinham aceite para um dia, pelo o Senhor puso a luz para 8 dias, haciendo um grande milagre. Por isso Hanukkah
é chamada a Fiesta de las Luces, é o momento em que os judíos conseguiram vencer os griegos e consagrar de novo o templo do Senhor. Por que eu estou falando isso? É um contexto histórico e Jesus não é bíblica esta festa. Hablamos muito de festas bíblicas no capítulo 9, mas agora Jesus está em uma festa valorando essa dedicação ao templo. Nós devemos lembrar que ele falou que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias, sim, haciendo uma memória de seu sacrifício. Assim, porque agora nós somos templo e nós teremos que andar em la luz, e ele, enquanto estava com nós, era a luz do mundo, mas agora nós somos a luz do mundo. Jesus estava ali em tempo de inverno, lembrando que ele é a luz que aquece, que alumbra e que nos dá a visão. Assim também como as pessoas não tinham um liderazgo, não tinha um pastor, ele é aquele que dá a direção, aquele que dá o pasto, aquele que dá toda a provisão. Mira o que vai falar Jeremias. Jeremias também habla acerca de los pastores de Israel. Ai de los pastores que destroem, dispersam as ovelhas de mi pasto, disse o Senhor. Jeremias 23:1. Em la história de Israel encontramos algo muito especial sobre os pastores. Quando não poderiam pastorear as ovelhas, poniam perros a vigiar. Eu vou falar um pouco isto mais à frente, né? Sobre os perros. E aqui nós temos que estes homens que eram para pastorear e que não estavam cuidando do povo de Israel, e o Senhor falou em Ezequiel 34, eu mesmo, o Senhor, a pastorear meu povo. E esta profecia Jesus está cumprindo, dizendo, eu sou o bom pastor. Hablando do ladrão, hablando assim como, como se diz, de certo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, o ladrão não vem sino para matar, hurtar e para destruir. Muitas pessoas falam de aqueles que veniam contra os rebanhos, pero aqui um pouco mais à frente vão falar que Jesus está lleno de demônios. Não, Jesus, outros vão falar que uma pessoa endemoniada não fala assim. Muito atrás, também no capítulo 9, capítulo 8, falavam que Jesus falava por Beelzebú, falava lleno de demônio, e Jesus está falando, não, eu estou falando de mim mesmo, estou falando em nome do Padre, porque eu e o Padre somos uno, e eu hago o que o Padre me ensinou, do que eu vi meu Padre fazer. Eu estou fazendo muitas obras. Eles estão questionando a Jesus. Você é o Cristo? Eu hizo muitas obras e eu já falei e você não crê. E assim, Jesus está falando que ele é o pastor. Lembrando que Davi já havia também falado, né? O cumprimento, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Isto aqui necessita ser avaliado. Nada me faltará, de nada eu tenho falta. Ou seja, em meio de toda a dificuldade, eu não tenho falta de nada, porque eu tenho a Deus que é meu pastor. Acosta-me em verdes pastos. O Senhor nos leva ao mantenimento necessário, alimenta nossa alma, me guia mansamente às águas tranquilas. Uma ovelha não poderia entrar em águas profundas, porque sua lana se pesava e ela podia afogar-se, assim submergir-se e não conseguir mais volver. Por isso, o pastor tinha que ter o cajado, um bastão, ele tinha que ter um cutelo como uma faca, e tinha que ter para quê? Para quitar o excesso de lana. Este excesso de lana poderia fazer com que a ovelha se submergisse nas águas. Por isso, a ovelha solamente bebia águas que foram rasas. Ovelhas necessitam mirar assim e ver-se, porque águas transparentes, limpas, assim ovelhas têm que enxergar o fundo, porque uma ovelha ela não tem senso de direção. Uma ovelha é míope, não mira muito lejos, ela só enxerga pouquinho
próximo. Então, ela necessita de um líder. Um pastor tem que saber onde tem pastos. É necessário nós outros lembrarmos que como é hoje em Israel, era também no tempo de Davi, era também no tempo de Jesus, deserto. Então não era em qualquer lugar que tinha pasto e mantenimento. Um pastor de veras tem que saber aonde está o pasto naquele dia para poder alimentar seu povo, aonde tem a fonte da água da vida para assim saciar a sede de suas ovelhas, águas tranquilas. O pastor também tinha que usar o cuteio para poder quitar a lana, porque ele caminhava com seu rebanho de um pasto a outro em regiões desertas e às vezes tinha por veranos que dormir ao relento e muitas das vezes se tinha muita lana podia entrar na felpa, um pedaço de madeira pequeno que assim ia machucar a ovelha e depois ela não ia poder caminhar muito tempo, atrapalhando, causando dificuldade para todo o rebanho e atrapalhando toda a caminhada de todos. Assim, o pastor tinha que cuidar da lana da ovelha, cuidar de uma água transparente, superficial, traindo sempre água nova, água limpa, sempre um pasto verde, águas refrescantes. Sim, tranquilas, enfria minha alma, ele refresca nossa alma, guia-me por los senderos de la justicia, por amor a su nombre. El pastor sabe muito bem a direção que está guiando a suas ovelhas. Nós devemos confiar em Jesus, porque Ele é Deus e nosso Senhor, Ele é de eternidade a la eternidade. Ele é o mesmo ayer, hoje e amanhã. Ele é o mesmo sempre e Ele sempre sabe de todas as coisas. É onisciente, é onipotente e pode fazer coisas tremendas por nós. Ele sabe nos guiar por los senderos de sua justiça, por amor de su nome. Em su nome nós conhecemos o amor, porque Ele primeiro nos amou. Então, o Senhor tem um caminho de amor que nós temos que também seguir os passos da ovelha, como disse Isaías acerca de Cristo, aquele que foi primeiro como uma ovelha também. Ele é o pastor que nos amou e nós necessitamos compreender seu amor. Seu amor se ha manifestado por seu sofrimento. Aunque ande por el vale de la sombra de la muerte, Juan lembra del peregrino? Aquele que habita en el esconderijo del Altísimo, sombra del Onipotente, descansará. Eu direi del Senhor, Ele é meu Deus, meu escudo e minha fortaleza. Nós temos que caminhar firmes no vale da sombra da morte. Sombra como um lugar obscuro, um lugar sem oportunidade de ter clareza, um dia de grande angústia, de dificuldade, de sofrimento, de aflição, de enfermidade, de padecimento, de morte de uma pessoa muito cerca, que um dia de dolores, um dia de onde não se tem esperança, onde não se tem paz. Este é o dia do vale da sombra da morte, quando vão atacar a vocês. A igreja perseguida está sofrendo, agora em Sudão, está sofrendo, agora em Eritreia, a Somália não pode ter igreja. A igreja da Nigéria cresce e é uma das maiores referências para os africanos, que são hoje, em sua maioria, cristianos pentecostais, sabia? Sim, e eles crescem, mas estão sendo perseguidos e mortos por los muçulmanos. Sim, a igreja na China, ela vai, segundo alguns estudiosos, se tornar a maior, a mais grande de todas as igrejas do mundo, porque está havendo, mesmo em meio do comunismo, onde se não pode ser cristiano, um grande crescimento no vale da sombra da morte. Muitos estão, como o pastor Copta, está lá em Egito, da igreja do Egito, sendo perseguido
com sua cabeça pedida, oferecendo muita plata, muito dinheiro para matar aquele homem, que todo o mal que ele ha hecho foi predicar que Jesus Cristo é o Salvador. Se andando por el vale de la sombra de la muerte, nós continuamos creyendo que o pastor nos guia. Não temerei nenhum mal, porque tu estás comigo. Jesus falou, eu estarei com você hasta a consumação de los siglos. Sí, tu vara e tu bastão me consola. Aqui, la vara é uma coisa, el bastão é outra. La vara era usada para contar, era usada solamente para poder guiar, tinha uma curva, puxar a ovelhita que estava fugindo, mas o bastão não. O bastão era para o lobo, o bastão era para o leão, o bastão era para a serpiente, e batia com força o pastor, o urso. O bastão era para proteger, pero se para matar um animal que era um predador contra as ovelhas, ou a vara que era para corrigir, para guiar, para trazer de volta, isto é consolo, porque é o cuidado do pastor, o cuidado do Senhor para com suas ovelhitas. Preparas uma mesa adelante de mim, em presença de meus inimigos. Assim, o salmista falou que o Senhor tem uma mesa no deserto. O Senhor falou com Moisés para falar com Faraó: libera mi pueblo para hacer uma fiesta no deserto. Nós temos não nosso vizinho, a pessoa de outra religião, a pessoa de trabalho, um familiar, outro que não crê, alguém que não gosta de nós como nosso inimigo. Não. Pablo falou em Efésios que nós lutamos contra principados e potestades das tinieblas. Assim, nosso inimigo é Satanás, e o Senhor tem posto uma mesa delante de nós. Mesa é lugar de comunhão, onde se encontra a família. Mesa é lugar de alimentação. O Senhor tem comunhão com nós como um Padre. O Senhor está nos alimentando com o pão do céu, que é Jesus Cristo. Ele e o diabo têm que ver esta comunhão e não pode fazer nada. O diabo não te toca se você está em Cristo Jesus. É o que disse na primeira carta de João. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Se ele unge minha cabeça com um azeite e minha copa se desborda. Assim, irmãos, nós temos a presença do Senhor, e aí muitas das vezes desbordamos, llenos do Espírito Santo, com esta graça que alcança a outros aquilo que o Senhor tem para nós. O lobo consegue matar uma ovelha. O lobo pode vir contra uma ovelha, mas o pastor tem o bastão e vai contra o lobo. Sabe o que o pastor usa para pôr fora o lobo? Fuego, porque o lobo não gosta de fuego. Então, nós temos que ter fuego, ser llenos do Espírito Santo. É assim que está dizendo: unge minha cabeça com azeite. O Senhor puso azeite, a unção do Espírito Santo sobre nós, e nós llenos de fuego de tu Santo Espírito, llenos de fuego, assim vamos a poner o lobo para correr, para fugir. Então, um pastor, para fazer fugir o lobo, ele tem que ter fuego, e está com seu bastão na mão, que assim não vai pegar as ovelhas. Gostou? Assim é. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e morarei na casa do Senhor por largos dias, por todos sempre. Outras traduções. Nós, irmãos, estamos aqui por la misericórdia do Senhor. Nós estamos aqui por sua infinita bondade, seu infinito amor. E assim há uma promessa que o Senhor tem para nós, que estaremos em sua presença para todos sempre. Jesus está falando aqui aos judeus: eu dou minha vida por mis ovelhas. Sim, eu dou minha vida por mis ovelhas.
e dou para mis ovelhas uma vida eterna. E o Senhor nos ha donado essa vida eterna e nadie nos pode quitar. Davi falou sobre ser um bom pastor. Jesus está falando, eu sou o bom pastor. O que é pastor? Jesus está usando uma palavra poimeno. Poimeno é pastorear, cuidar do rebanho. Como Jesus falou, Jerusalém, eu estou como uma galinha que tenta proteger das aves de rapina. A ave de rapina venia contra os pintainhos, venia contra a galinha, ela se puso em proteção, morria pelo proteía os pintainhos. Assim é Jesus, morreu por nós, cuidar das ovelhas, governar. É Senhor. Como pastor, está governando. Ele é Senhor, não é só nosso Salvador. Ele não é só nosso Salvador. Ele é Senhor, Ele governa, Ele manda em nossa vida. Sim, prover pasto, alimentar. O Senhor nos dá a comida para o corpo, mas também através de sua palavra nos dá alimento para nossa alma, que fortalece nosso espírito, nutrição para nosso espírito. Cuidar do corpo de alguém, servir o corpo, está se cuidando da igreja. O corpo de Cristo é a igreja, Ele é a cabeça. Servindo o corpo. Primeiro, Ele veio para servir, aqui nós estamos servindo a vocês, bem como a cidade de Ana, com a missão Alfa e Omega. Suministrar o necessário para as necessidades da alma. O pastor está atento ao que nossa alma necessita. Muitas das vezes, nós podemos dar delante do Senhor algumas necessidades que Ele já conhece. E Ele está nos donando mais que nós merecemos e necessitamos. Outra palavra, na variação poimen, vaqueiro, como tem aqui os cowboys, pastor, oficial que preside, gerente, diretor de qualquer assembleia, descreve a Cristo como o chefe da igreja, né? Assim também como os supervisores das assembleias cristianas, os pastores, os presbíteros, assim também, em la parábola, é aquele cujo cuidado e controle submetem outros e cujos preceptos seguem. Nós seguimos os preceptos de Jesus, nós seguimos sua palavra. É por isso que ele está falando, eu sou o bom pastor, mis ovelhas conhecem minha voz. Como eu falei, aqui era a festa la fiesta, el 22, la festa de la dedicação. Era inverno, era frio. Os pastores em Israel tinham duas posturas com seus rebanhos, né? Com suas ovelhitas. Se estivesse caliente, ele pusera hasta mesmo dormir em el campo, em aire fresco por la noite, protegendo suas ovelhas. Ou então levava um pequeno aprisco, como se diz, levava a um pequeno, como se essa a palavra, acote, aprisco, acote, né? Levava um pequeno acote, que é o aprisco, um lugar onde se ponia as ovelhas, porque estava com suas ovelhas, tranquilo. Pero se era inverno, esses pequenos acotes não tinham a proteção necessária. Aí havia outros grandes apriscos, grandes acotes, que tinha outros pastores que levavam todas as ovelhas. Então, Benjamim era um pastor, tinha suas ovelhas, levava para este grande acote. Catarina tinha suas ovelhas, levava. Juan tinha suas ovelhas, levava. Diego tinha suas ovelhas, levava. O pastor ponia o porteiro. Quando ele saía, poderia contratar uma pessoa para poder trabalhar como um assalariado. Essa pessoa chamava mercenário, porque era um assalariado, trabalhava por uma plata, um dinheiro que ganhava para cuidar das ovelhas naquele momento. Porque nesse grande aprisco, tinha um porteiro e tinha pessoas que cuidavam também. Então o pastor poderia sair, mas quando volvia,
ele se assentava e chamava suas ovelhas. Tinha muitas ovelhas naquele lugar, mas solamente suas ovelhas oíam e reconheciam sua voz. Solamente suas ovelhas conheciam a voz de seu pastor. Que Jesus está dizendo: solamente minhas ovelhas conhecem minha voz. Quem é uma ovelha de Jesus? É aquela solamente que ele escolheu? Não. Muitas das vezes tinha ovelhas que eram maltratadas por outros pastores, abandonadas. Pero se tinha um pastor bondadoso, um pastor que era amoroso, que passava e cuidava daquela ovelha, amava aquela ovelha, a hora que aquela ovelha reconhecia a ele como seu pastor, porque sentia seu amor, seu cuidado, e a hora ela ia dar atenção à sua voz. Nós outros estávamos abandonados, nós outros estávamos perdidos em nossos pecados, pero o Senhor com seu grande amor nos ha cuidado, nos ha amado, e agora nós outros estamos atentos ao que Ele está dizendo, atentos à sua voz, e quando nos chama, nós outros nos apresentamos como seu pastor. Sim, o pastor conhece suas ovelhas, e as ovelhas conhecem seu pastor, mas o mercenário não. Porque o mercenário não manifestava amor, ele estava ali somente para ganhar o dinheiro, ganhar o denário, que era o dinheiro por um dia de trabalho. Pero quando venia o lobo, quando venia o urso, quando venia o leão, o mercenário corria, o assalariado corria, porque ele não estava ali para donar sua vida por las ovelhas, ele apenas estava trabalhando por el dinheiro. Muitas pessoas hoje na igreja trabalham somente por el dinheiro, mas nós outros temos que amar porque Ele primeiro nos amou, Ele se entregou e está falando: eu donei minha vida, eu donei, nadie me quitou, nadie pegou. Pegaram a Jesus, prenderam a Jesus, maltrataram a Jesus, puseram a Jesus em uma cruz, ele morreu, pero ele está dizendo aqui, no capítulo de número 10, que todo isso foi permitido porque ele quis fazer. Ele se donou, ele se entregou por amor de suas ovelhas, para que suas ovelhas tenham vida, porque o ladrão que viene, que é o símbolo do diabo, estou falando, você habla por el diabo, não, estou falando por meu Padre, e as obras que eu faço por meu Padre, o que eu estou falando por mim, para a glória de meu Padre. Não sou o ladrão vem para matar, roubar e destruir. É claro que é um símbolo de alguém que venia contra o rebanho, pero também é um símbolo do diabo que vem contra nossas vidas. Pero Jesus está dizendo: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus nos dá novidade de vida, cambia toda a nossa vida, cambia todo o nosso ser. Sim, metanoia, cambio de pensamento, cambio de visão, cambio de palavras, cambio de sentimentos, cambio de direção, cambio de vida. Cambia nossas roupas, cambia onde vamos, cambia com quem andamos, cambia todo, cambio de vida. O Senhor cambia, nos dá novidade de vida e também nos dá vida e vida com abundância. O que é isto? Muita vida, uma vida inacreditável, uma vida extraordinária para ser vivida para a glória de Ele, uma vida que empieza aqui, pero que não tem fim, porque é uma vida eterna e que se gozará por todo sempre na presença de Ele, na eternidade. Jesus caminhava, sim, as pessoas estavam descendo acerca de isso e Ele estava falando: eu dou testigo de mim, pero não creeis, porque não sou de minhas ovelhas. Solamente as ovelhas de Jesus. Tem pessoas que têm a oportunidade de ouvir a palavra do Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo Jesus, mas não querem seguir. Não querem permitir que o Espírito Santo venha cambiar suas vidas. Não são ovelhas de Cristo, mas a oportunidade, o amor do pastor está disponível para continuar a trabalhar. Estamos trabalhando aqui, aquele que provê,
aquele que provê o necessário para nossa alma, que cuida de nosso corpo, que cuida, que provê a alimentação. Então, um pastor mau cuida das suas ovelhas, né? Não. O pastor dá a vida por suas ovelhas. Aquele que está cuidando das ovelhas, quando vem o inimigo, hoje, o diabo não vai morrer por causa de você. Jesus morreu por causa de você. Compreende? Jesus morreu. O diabo vem para matar, para roubar, para destruir. Sim, Jesus veio para te dar vida, vida com abundância, nova vida, vida eterna. O diabo tem suas ovelhas, por quê? Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. Infelizmente, ele é um mau pastor que está guiando suas ovelhas para o inferno. Porque as pessoas que não estão ouvindo a Cristo, seguindo a Cristo, estão seguindo a quem? Exatamente. Que aqui a Bíblia chama de mercenário. Hablando não somente do diabo, mas de pessoas influenciadas por ele, que vivem somente por la plata, por el dinheiro. Jesus nos está lembrando que ele é o bom pastor. Ele tem novidade de vida. Jesus agora está nos lembrando que mesmo no frio, ele é a luz do mundo, como Hanukkah. Uma luz que alumbra milagrosamente e que nos hace dedicados a ele. Um templo do Espírito. Hoje, Jesus está nos lembrando que mesmo em meio ao frio, o pastor protege suas ovelhas. O texto está dizendo, e vamos trabalhar isso na próxima semana, que o porteiro abre ao pastor, porque as ovelhas o conhecem. Jesus habla de sua entrega voluntária por nós outros. Jesus falou e lo hizo, pero aún não lo creyeron. As pessoas não creyeron em ele. Por isso, muitas das vezes, não creem em nós outros. Por isso, muitas das vezes, nós invitamos as pessoas e elas não vêm, porque elas querem levar suas próprias vidas. Não querem seguir a voz e a orientação do Senhor. A oveja não tem sentido de direção, é míope e não pode ver mais allá. Necessita de alguém que la guie. Uma oveja herida reconhece a um pastor amoroso. Nós falamos de isso. Nós necessitamos de um bom pastor. Jesus habla no livro de Lucas. Eu vou abrir aqui para encerrarmos isto. Em uma parábola, Lucas, o médico amado, discípulo de Pablo, ele escreveu no capítulo de número 15, em las parábolas, como tinha del hijo pródigo, como tinha de la dracma que se perdeu. Havia também a parábola de la oveja perdida. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deja las 99 solo para me encontrar. Não puedo pagarle. Não, assim se acercaram. Então se referiu a esta parábola dizendo que o homem de vosotros, teniendo 100 ovejas, se perde uma de ellas, não deixa as 99 e en el desierto e se vai atrás de la que se perdeu hasta encontrá-la. Um bom pastor hace tudo por suas ovelhas. Jesus, ele vai buscar uma alma que se perde. Aqui, como ele falou também na parábola de Lucas, capítulo de número 15, assim é o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Poimeno, aquele que alimenta. Poimeno, aquele que cuida. Poimeno, aquele que governa. Poimeno, aquele que supre a necessidade para nossa alma. Poimeno, aquele que está cuidando do corpo, ou seja, de sua igreja, a qual ele é a cabeça. Em Brasil tem uma alabança muito antiga, e já vou encerrar com esto. Las personas, los hombres judíos questionaram questionaram a Jesus sobre suas palavras.
pero él mantuve su posición, diciendo que hablaba como el Padre le había dicho. Y él era buen pastor y sus ovejas oirían sus palabras. Eran 100 ovejas presas en aprisco. Eran 100 ovejas que el amante cuidó. Porém, una tarde, al contarlas todas, le faltaba una. Y ahí él fue a buscar. El Señor es nuestro pastor y nadie nos va a faltar. Gracias, Señor, porque tiene cuidado de nosotros. Aunque seamos malos como ovejas, aunque ao Padre estejamos llenos ao Padre de malas intenções como ovejas, que não miramos allá, que solamente queremos água pura. O Senhor habla também por Ezequiel que as ovejas pisavam de pasto, causavam malos para as outras ovejas e também iam contra os pastores buenos. Pero o Senhor falou a Jeremias que daria pastores segundo tu coração. O Senhor levantou pastores que cuidariam com inteligência da igreja. E assim o Senhor tem hecho, levantado homens ao redor do mundo, Senhor, com chamado, com vocação, para representar a Ti, que és o nosso sumo pastor. Senhor, graças. Nós te donamos por Tu amor, por Tu entrega, por Tu bendição, por Tu bondade, por Tu benignidade. Nós te glorificamos, Senhor, te alabamos, te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, aunque estejamos no vale da sombra da morte. Senhor, graças por este lugar onde nós podemos predicar Tu palavra e glorificar Tu santo nome. Ajuda-nos, ó Padre, a buscar as outras ovelhas que são desse aprisco, que não estão nesse acerto aqui, Senhor. As almas que o Senhor quer salvar nesse lugar. As almas preciosas, ó Padre, pela qual Tu has derramado Tu sangue. Ajuda-nos, Senhor, a evangelizar mais, a mirar a obra missioneira nos pueblos não alcançados, na igreja perseguida, Senhor. Ovelhas Tuas, todos eles, Senhor. Que você tenha cuidado com muito amor. Ajuda-nos, Senhor, a participar dessa grande obra que o Senhor está fazendo na terra, em seu grande aprisco, o seu grande rebanho, ó Pai, ao redor do mundo, Tu que és nosso bom pastor. Bendiga cada um de nós que aqui estamos, os irmãos que não puderam vir, que sempre estão com nós, mas não puderam vir. Ajuda eles, Senhor, cada família. Em nome de Jesus, bendiga o nosso pastor Teófilo, nossos amigos missioneiros em Brasil, em Paraguai, Argentina, em Chile, Padre, em Peru, em Portugal, França, em Uganda, Quênia, Moçambique. Oh Padre, bendiga nossos irmãos que estão trabalhando aqui nos Estados Unidos, oh Padre. Há muito trabalho, há sempre os hispanos, a sessão de Nordalas, nosso pastor Teófilo de Pinheiro. Ajuda-nos, Senhor, a igreja brasileira, a igreja que está americana, que tanto suporte nos dá, Senhor, nos dá aqui neste lugar. Em nome de Jesus, ó Padre, nós te bendecimos porque vemos o cuidado do grande pastor Jesus sobre nós em todos os momentos. Glória, pois, a Ti, Senhor. Alabado seja Tu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. La bendición, el grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesucristo, a unção e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que aguardam na venida de Cristo e juntos digamos amém.